O que pacientes com lombalgia, artrose do joelho e dor no trato iliotibial têm em comum? Eles são grupos de pacientes que se interseccionam num denominador em comum, que é a síndrome da dor do trocânter maior, classicamente chamada de bursite trocantérica ou então de tendinite glútea. Não é verdade o que eu estou falando? Se você ainda não percebeu isso no seu paciente, presta bem atenção no próximo caso de gonartrose ou atrito do trato iliotibial ou na região que você tiver e lombalgia, pergunta para o seu paciente e examina a região lateral do quadril. Ela é super comum, essa síndrome, porque ela afeta até 25% da população mundial. E ela corresponde também a 20% dos encaminhamentos que são feitos para avaliação que a gente recebe de pacientes com dor na coluna. Normalmente são mulheres obesas, mais ou menos aí 50, 60 anos, esse grupo aí que vai te procurar com a dor lateral no quadril, que é a síndrome da dor trocantérica. E olha só, hoje se discute que essa síndrome pertence a um grupo ainda maior de doenças que se encaixam no que se chama hoje de síndrome da dor glútea profunda. Aí nós, precisamos tomar cuidado, porque a dor trocantérica, que é uma dor lateral no quadril, ela tipicamente irradia para a nádega, ou seja, na região posterior, região glútea. Ou então ela pode irradiar para a região proximal e lateral, ou distal e lateral na coxa. E com isso ela pode mimetizar outras desordens, como por exemplo uma compressão de raiz nervosa na coluna, patologias na própria coluna, patologias outras, doenças degenerativas da articulação, dor miofascial, síndrome do piriforme, lesão do pudendo, impacto isquiofemoral, lesão nos soltadores externos e por aí vai. E diante dessa miríade de diagnósticos diferenciais, o resultado do tratamento para a síndrome da dor trocantérica ou da síndrome da dor glútea profunda acaba sendo prejudicado. E com isso você tem mais dificuldades de obter pelo menos 70% de eficácia no seu tratamento. E aí um dado estatístico que eu posso te dar é que 36% dos pacientes permanecem com dor um ano após, um ano a mais ou mais, após o diagnóstico, mesmo fazendo todas as técnicas da fisioterapia, modificando os hábitos de vida e até fazendo injeção local de corticoide. Eu, por exemplo, já atendi diversos pacientes com síndrome da dor do trocânter maior que me procuravam anualmente solicitando uma injeção local de corticoide, porque isso lhes garantia um melhor alívio da dor por pelo menos um ano. Por cerca de um ano eles voltavam atuando para fazer a injeção local de corticoide. Mas assim, a gente sabe que tem recorrência, e tem aqueles casos que não melhoram com nada disso. E aí, você vai mandar operar um paciente desse? Não, porque muitas vezes acaba sendo como se fosse um tiro de canhão para matar uma formiga, uma coisa demais para uma coisa mínima, vamos dizer assim. Então, qual que é a opção? Vamos de onda de choque, que você não precisa, inclusive, esperar um ano para começar a fazer as ondas de choque, e na verdade bem menos do que isso, porque a gente sabe hoje que não há necessidade de ficar esperando a doença cronificar, ficar 6 meses, um ano, para você começar as ondas de choque. Você pode muito bem começar de forma mais aguda, inclusive. E é até pior você deixá-la cronificar, porque diminui a taxa de sucesso para qualquer tratamento, porque aí às vezes o paciente desenvolve como complicação uma distrofia ou uma dor miofascial, e aí o tratamento em si, mesmo com as ondas de choque, acaba sendo prejudicado. E ainda com as ondas de choque, você consegue obter bons resultados que atingem quase 90% de sucesso por 6 meses. Isso aí são os estudos científicos que trazem para a gente essa estatística, Mas, de qualquer forma, a gente precisa estar ciente que essa taxa de sucesso, que pode chegar a quase 90%, ela diminui com o tempo para cerca de 50%, 60% depois de um ano e 3 meses. Então, 12 a 15 meses. E talvez isso ocorra por uma dificuldade diagnóstica na síndrome do trocânter maior pela causa primária da dor, ou seja, a doença primária, por exemplo, a artrose do joelho, que está associada à dor trocantérica, ou a lombalgia, que também está associada. Essa causa primária, se não for tratada, aí vai acabar perpetuando a dor.
Isso não tem muito o que fazer, né? A artrose do joelho, tem como você curar a artrose do joelho? Não tem, mas tem como você atuar em cima dela e diminuir a chance dela perpetuar dor trocantérica maior. E outro motivo, né, pela doença recorrer ou piorar depois de 12, 15 meses, é por utilizar protocolos não muito eficientes, tanto por deficiência no protocolo em si, né, na quantidade de sessão, de pressão colocada ou energia, né, densidade de fluxo de energia, quanto por deficiência técnica mesmo, da realização das ondas de choque. Por exemplo, na falta de uso de técnicas para otimizar resultados, né, e a própria rotina de tratamento que você utiliza, onde você começa a aplicar, né, qual a ordem que você começa a aplicar, isso tudo pode prejudicar os resultados finais a médio e longo prazo. E aí, voltando àqueles pacientes que me procuram anualmente para fazer injeção de corticoide local, eu entendo que a dor mais aguda que melhora nesses casos. Mas a impressão que se tem, né, com esses pacientes é que eles convivem com uma dor tolerável. E aí, quando eles estão na crise de agudização, aí eles vão lá e procuram, tomam o corticoide, né, fazem injeção de corticoide, e aí tem uma melhora que aí é suficiente para eles tocarem a vida deles, mas com uma dor que é crônica, né, e tolerável. Então, eles não melhoram exatamente, né? Por isso que para eles eu sempre indico também fazer as ondas de choque, porque elas sim realmente são capazes de tratar, por exemplo, a dor miofascial, a degeneração tendínea que porventura possa haver no local, na região, e as, entre aspas, né, as inflamações locais. Ao passo que o corticoide ele vai resolver só a dor aguda por um tempo ali limitado. E outro benefício das ondas de choque na síndrome trocantérica é que ela possui poucos efeitos colaterais, que quando ocorrem elas são leves, né? Por exemplo, petequias, pequenos hematomas, às vezes aumenta um pouquinho a dor, né, por alguns dias, é um aumento não muito expressivo, né, mas pode aumentar a dor por alguns dias, não mais do que uma semana, e eventualmente tem também irritação na pele. Em relação à equimose e hematoma, também normalmente são episódios leves que duram um pouco período, que não incomoda o paciente. E existe uma diversidade de protocolos para a gente tratar a síndrome da dor trocantérica utilizando as ondas de choque. Eu vou utilizar aqui nesse vídeo o nome só a síndrome da dor trocantérica, porque assim, eu não quero entrar no mérito dessa questão do nome, né? Eu sei que tem a polêmica do nome em relação à etiologia, mas não vamos entrar nesse mérito. Onde eu quero entrar mesmo, o mérito que eu quero entrar é na questão do protocolo para tratar esse problema aí que é a dor trocantérica. Então eu trouxe aqui um estudo que compara um dos protocolos fornecidos naquelas tabelinhas, né, as famosas tabelinhas que você recebe quando compra um equipamento de onda de choque, versus um protocolo de dose mínima. E isso é legal de se comparar, porque aí a gente pode ter uma ideia se os protocolos pré-programados que a gente recebe, né, com o equipamento ou que a empresa nos fornece, eles são suficientes para nos ajudar a fazer o tratamento com as ondas de choque e obter aí uma eficácia de pelo menos 70% aí, tá? Esse estudo aí que eu peguei, ele é randomizado, controlado e duplo cego. Ele foi publicado recentemente, né, agora em 2021, por um grupo do Reino Unido, em uma revista que chama Clinical Journal of Sport Medicine. E se você quiser saber que protocolo é esse e o resultado do estudo, vem comigo imergir nas ondas de choque. Bora lá! Antes de continuar, eu lembro a você que eu tenho perfil no Instagram, canal no YouTube, página no Facebook e um grupo no Telegram. Então eu recomendo fortemente que você me siga em todas essas redes sociais aí para ficar por dentro do que eu posto semanalmente, tá? E não esqueça também de ativar aquele sininho de notificações, porque aí você fica avisado quando eu publicar algo novo. Beleza? Então vamos lá para o estudo. Apesar da indicação de utilizar as ondas de choque para tratar síndrome do trocânter maior ter cerca de 20 anos aproximadamente, o nível de evidência científica em estudos clínicos, ele é, tanto para as ondas de choque focais quanto radiais, ela não é lá grande coisa, tá? Tanto é que no fim de 1990, né, do século passado, quando as ondas de choque estavam bombando lá na Europa,
Essa foi uma alegação do próprio SUS que existe lá e de alguns seguros de saúde para parar de liberar as zonas de choque, porque não tinha muita evidência científica. E hoje, 2021, continua com evidência fraca, embora a gente saiba na nossa prática clínica que tem resultado, só que os estudos não foram feitos, né? Talvez por dificuldade de fazer o estudo ou por falta de interesse, não foi feito em quantidade e qualidade adequada para ter um nível de evidência científica para atestar assim, ó, onda de choque é excelente, né, ou boa ou não é boa para tratar a síndrome do trocânter maior. Além disso, existe uma variedade de protocolos para tratar a síndrome da dor trocantérica, o que dificulta essa corroboração científica e deixa também quem está começando a utilizar as ondas de choque confuso, né, de como estabelecer a sua rotina de tratamento. Pô, por onde eu vou começar? Quanto de energia, né, de densidade, fluxo de energia que eu vou colocar? Quanto de pressão de saída eu vou colocar? Onde eu posiciono a minha probe, o equipamento? Quantos pulsos eu vou fazer? Essas são as dúvidas, né? Eu sei porque eu já estive no início, né? Então eu sei muito bem o que quem está no início está pensando. Aí você perde assim um tempão quebrando a cabeça, né, para descobrir o jeito certo, né, o melhor jeito de fazer. E aí na hora de fazer fica inseguro, né? Na hora de indicar o tratamento fica inseguro para o paciente, né? E muitas vezes o próprio paciente sente isso. E aí você acaba deixando de fazer muitas vezes. E você perde a oportunidade de ter um caso, né, com uma eficácia elevada e de ter, né, na sua lista de pacientes mais de 70% de eficácia tratando esses pacientes por síndrome da dor trocantérica e outras doenças musculoesqueléticas aí que tem essa dificuldade de protocolo. E aí, num golpe de sorte, vamos dizer assim, você está lá pesquisando, né, tentando descobrir qual protocolo vai usar, e você se depara com aquelas tabelinhas de tratamento já fornecidas pelas empresas, ou até mesmo no seu equipamento já tem lá um protocolo pré-programado, né, que aí tira até algumas dúvidas, mas você sabe bem que permanecem outras, né? E a sacada desse estudo aí que eu vou discutir foi exatamente isso. Olha só o que eles fizeram. Eles fizeram um estudo randomizado, controlado, duplo cego. Pegaram pacientes com dor trocantérica crônica, ou seja, sintomas por mais de 6 meses, sem melhora, com um programa de exercícios domiciliares que foi coordenado por um fisioterapeuta lá de confiança, né? E esses exercícios incluíam alongamento, fortalecimento muscular e propriocepção, né? Eles eram baseados nesses 3 pilares, vamos dizer assim. E esse programa foi executado por pelo menos 3 meses e o paciente ele não teve melhora com isso, tá? Além disso, esses pacientes tinham que ter no exame físico uma dor à palpação do grande trocânter e dor quando fazia a rotação externa do membro contra a resistência ou abdução do quadril contra a resistência, né, numa posição em decúbito lateral. Eles pegaram esses pacientes, esse pool de pacientes, randomizaram em 2 grupos, sendo o primeiro grupo submetido a 3 sessões de ondas radiais, uma vez por semana, a 20 Hz, 2.000 pulsos. E aí a energia, né, a pressão colocada ali de saída, era a máxima suportada pelo paciente, ou seja, variou conforme o paciente, conforme a sessão. Aí eles fizeram até uma média, olha que legal. Na primeira sessão, a média foi de 2,3 bar, né, com uma diferença aí de mais ou menos 0,3. Na segunda sessão, aí já subiu meio bar, né, 2,8 bar, que foi, então a primeira 2,3, a segunda 2,8 e na última sessão subiu mais meio, 3,3 bar. Grupo 2. Era um grupo que era o controle de dose mínima que a gente chama. Esse controle de dose mínima é quando você pega o mínimo possível fornecido pelo equipamento e faz no paciente. Por que faz isso? Porque onda de choque é difícil de você cegar o paciente, porque onda de choque o paciente sente dor, ele ouve o barulho, ele sente a vibração, ele sente pegar lá no local. Então o paciente que já foi submetido ou que ouve o outro sendo submetido, ele vai sacar que tem alguma coisa estranha ali no tratamento dele, não está sabendo nada. Se ele fizer uma pesquisa na internet, ele vai saber que o tratamento é um pouco desconfortável e ele vai sentir a onda batendo no corpo dele. E se ele não sentir isso, ele vai achar estranho, né? Aí não vai funcionar, não tem como cegar. Por isso que alguns estudos adotam esse controle de dose mínima. Aí como é que foi isso?
Também foram 3 sessões de ondas radiais, uma vez por semana, 20 Hz de frequência, só que 500 pulsos, ou seja, um quarto do que foi do outro grupo, e 1.4 bar, que é o mínimo de pressão que o equipamento deles podia fornecer. Ambos os grupos fizeram exercícios domiciliares, que tinham como pilar 4 coisas, né? Mobilização, alongamento, fortalecimento e propriocepção, semelhante ao que foi feito no passado. E aí eles fizeram as análises, né, antes do tratamento, 6 semanas após a última sessão, 3 meses após a última sessão e 6 meses após a terceira sessão. E aí o que eles avaliaram? O desfecho primário, né, o mais importante ali avaliado, né, todo o desenho do estudo foi feito para avaliar a dor geral que o paciente tinha, né, na semana. E aí como desfecho secundário, eles avaliaram a dor no seu pior estágio, ou seja, quando tem aquelas crises de agudização, a sensação de rigidez do paciente, sinais de sensibilização central, que pode acontecer, né, paciente com dor crônica, às vezes pode ter sensibilização central, ter distrofias, coisas nesse sentido. A função específica do quadril e função global. Também avaliaram grau de disfunção, qualidade do sono e saúde mental, que às vezes dor crônica, né, a gente sabe, né, quem trata dor crônica sabe que o paciente acaba ficando às vezes depressivo, ansioso, com alguns problemas por conta da dor, né, que ninguém resolve, ele fica doido, né, ele fica preocupado, ansioso, depressivo, porque nada resolve. Muitos falam até, eu quero que acabe a minha vida, né, eu recentemente, eu atendi um paciente falando isso, doutor, eu quero que ou acaba a minha vida ou acaba com essa dor. Foi assim que ele falou, né? Meio que desenganado já, né? Você vê que situação chata e difícil, né? Por isso avaliar a saúde mental é sempre muito interessante. E aí o tamanho dessa amostra que eles calcularam foi para ter um poder estatístico de 95%, mas eles não calcularam, né? Pelo menos não colocaram no estudo, qual foi o tamanho do efeito do estudo com esse tamanho de amostra que eles calcularam. Agora eu vou mostrar para vocês quanto é que foi os pacientes, né, quantos que eles pegaram, nos resultados aqui no telão. Vem comigo. Vamos falar agora sobre a demografia do estudo. Vejam aqui que eles incluíram 120 pacientes, só que aí só 119 completaram as 3 sessões. Para análise foi ainda menos, né? 117 foram avaliados com 6 semanas e com 6 meses, e 115 que foram avaliados com 3 meses. Agora vamos ver como é que eram esses pacientes. Eles foram compatíveis com o que normalmente se vê na literatura, né, que geralmente nos procura de 50 a 60 anos, e a média aqui foi de 60 anos. Tá? Maioria mulheres, como a gente é de esperar mesmo, 82%, e a duração dos sintomas, olha só que interessante, foi de 45,4 meses, que dá mais ou menos aí uns 3, 4 anos, tá? E variou de 6 meses a 30 anos, com uma mediana, ou seja, a maioria dos pacientes tinha 2 anos de duração dos sintomas. E outra coisa que eles fizeram de interessante foi distribuir os pacientes por porcentagem da duração da dor, né? 23% tinham a dor por pelo menos 5 anos. E 11% tinha dor por pelo menos 10 anos. E não houve diferença aí quando eles randomizaram entre os grupos em relação a essas características demográficas. Além disso, eles anotaram quais foram os tratamentos previamente realizados, né? Todos eles foram submetidos a um programa de exercício, que na verdade era um dos critérios de inclusão. Teve pacientes que foram submetidos a injeções de corticoide local, que é super comum, e a média ficou de 0,65 injeções de corticoide para cada paciente, variando de 0 a 12, né, igual vocês conseguem ver aqui. E a duração do benefício do corticoide variou de 2,66 semanas, né? A média foi 2,66 semanas, mais ou menos 6,13 semanas, com uma faixa aí de 0 a 52 semanas, ou seja, quase um ano, né? Lembra que eu falei no início? Tem paciente que dura aí 1 ano bem com a injeção de corticoide, compatível com o que a gente vê no estudo. Mas se você for pegar a média, são só 2 semanas. Realmente é isso mesmo. Tem paciente que chega e fala, eu fiquei bem por 1 semana, depois voltei ao que estava de dor. Ou até o contrário. Às vezes o paciente ele reclama do efeito colateral que tem corticoide, né? Que aumenta a dor, daquele rebote de aumento de dor. Então, eu fiquei mal por 1 semana para depois ficar igual, né? E tô te procurando. Agora vamos para os resultados propriamente ditos.
Primeiro, o desfecho primário, que foi a dor no geral, a dor média. Eles avaliaram isso numa escala de 0 a 10, semelhante à escala visual analógica de dor. E aí o que eles observaram? Que os pacientes submetidos a 3 sessões de ondas radiais uma vez por semana, 2.000 pulsos, com energia de 2.3 bar, né, a pressão de saída de 2.3 bar para cima, tinham no início, aqui ó, 6.7 de dor. Esse 6.7 é classificado como uma dor assim, de intensidade moderada. E aí observem que com 6 semanas diminuiu, foi para 5, 3 meses, 6 meses chegou a 4.6, que é uma diferença aí de 2,1 pontos, que é uma diferença clinicamente significativa, além de ser estatisticamente significativa. E se a gente for avaliar a porcentagem, diminuiu 31% da dor, que também é clinicamente significativo. Quando melhora 30%, a gente entende que teve uma melhora boa da dor. Quando melhora mais que 50%, a melhora foi muito boa, foi excelente, tá? Então o alvo assim para o excelente é pelo menos 50% de melhora da dor. O grupo controle, né, que foi o grupo submetido à dose mínima, né, de 1.4 bar, 500 pulsos de ondas radiais, ele iniciou com 6,1, semelhante ao primeiro grupo, e aí caiu, né, com 6 semanas, foi caindo, 3 meses, 6 meses, parou com 4, uma diferença aqui de 2,1 pontos, que é clinicamente significativo, além de estatisticamente significativo. E a porcentagem um pouquinho maior, né, 34%, mas quando a gente avalia estatisticamente os valores aqui, ó, não tem diferença em nenhum dos 3 tempos, né? Então, não há diferença em relação à dor entre fazer com energia maior de 2,3 bar, igual o protocolo sugerido pela empresa, ou 1,4 bar e 500 pulsos somente, em vez de 2.000, que foi o controle de dose mínima. Agora vamos para os efeitos, os desfechos secundários. Primeira análise foi a pior dor, que é aquela dor quando o paciente tem em períodos de agudização da doença, que é super comum isso acontecer em doença crônica. Eles utilizaram também a escala semelhante à escala visual analógica de dor, que vai de 0 a 10. E no primeiro grupo, que foi aquele submetido a 3 sessões de ondas radiais, uma vez por semana, 2.000 pulsos, pelo menos 2,3 bar, eles tinham no início uma dor bem elevada, de 8 pontos. Quando tem 8 pontos para cima, a gente já considera uma dor mais avançada, né? De moderada a avançada. E aí depois com 6 semanas, 3 meses, 6 meses, foi caindo a dor e no fim teve uma diferença de 2 pontos, que é clinicamente significativo, né? Quando diminui pelo menos 1,4, 1,3 e 1,4 pontos, é significativo. Só que quando a gente avalia a porcentagem, diminuiu 25%. Então não foi uma melhora muito significativa. Foi uma melhora mais questionável que a gente fala. Por isso que eu pus esse ciclo aqui para a gente lembrar que foi uma melhora questionável. Já o outro grupo, que foi submetido a uma dose mínima, né, só de 1,4 bar, 500 pulsos em vez dos 2.000, ele já teve uma melhora um pouquinho melhor, um pouquinho maior. Iniciou com 7,9, bem semelhante ao primeiro grupo. Aí foi caindo, 5,9, 6,0, 5,5. Então foi uma diferença aqui ó, de 2,4 pontos, né, contra 2 pontos. E a queda que foi mais importante, né, a porcentagem, foi de 30%. Esse valor é clinicamente significativo, ao passo que esse não foi. Mas se a gente avaliar em relação a números, não há diferença numérica entre as melhoras, né, de um grupo com outro. Então não há diferença estatística. Mas isso é interessante a gente ver que mesmo se houvesse alguma diferença aqui, o primeiro grupo, né, o tratado realmente, né, seguindo o protocolo da empresa, diminuiu 25%, que já não é clinicamente significativo. Então se tivesse diferença numérica, não ia ter diferença clínica e aí o segundo grupo ia ser já automaticamente superior ao primeiro, né? O controle ia ser superior ao grupo tratado conforme o protocolo pré-programado. Agora, em relação à rigidez, o que os pacientes eles têm na rigidez média depois de ser submetido ao tratamento com ondas radiais para a síndrome da dor trocantérica? Eles utilizaram uma escala de 0 a 10, tá? Então a gente pode falar que 0 é sem nenhuma rigidez e 10 é 100% de rigidez.
E aí os pacientes submetidos a uma pressão de saída de pelo menos 2,3 bar e 2.000 pulsos, além das 3 sessões, uma por semana, no início eles tinham 50%, né, de rigidez que eles sentiam. Aí depois de 6 meses isso caiu, né, diminuiu um pouquinho e foi para 40% de rigidez. Então o que a gente tem é que a melhora foi de 20%, uma queda de 20% nessa sensação de rigidez. Já o outro grupo, né, que foi submetido a uma dose mínima, 1,4 bares, só 500 pulsos, e esses aqui, olha, já começaram semelhante, né, 48% de rigidez, e aí melhorou para 3,5, que dá uma melhora de 27%. Tá? Então 27%. Esse aqui não tem um valor estabelecido na literatura de quanto que é o mínimo para ter melhora clínica, então não dá para comentar sobre isso. Mas na parte estatística a gente consegue comentar que não houve diferença nenhuma estatística, então não há diferença na rigidez entre os dois grupos. Agora vamos para as funções específicas do quadril. Essa escala aqui, o VISA-G, é uma escala funcional direcionada para o quadril e ainda mais, ela foi modificada para síndrome da dor trocantérica. Esse questionário é daquele Instituto Vitoriano do Esporte, tá bom? E aí eles acrescentaram o G para indicar que é da dor do grande trocante, né? Greater Trochanteric. E ela é avaliada por porcentagem, né? Vai até 100%. E quanto maior a porcentagem, melhor a função do paciente. Veja então que os pacientes tratados aí com pelo menos 2,3 bar de ondas radiais, eles iniciaram com 45% da função. Aí depois de 6 semanas subiu um pouquinho para 53%, 3 meses foi para 55% e depois se manteve aí com 6 meses 55%, que foi uma melhora significativa do ponto de vista estatístico. E clinicamente melhorou 22%, aumentou 22%. A gente considera um mínimo aí de 3,17%, não tem um valor muito bem estabelecido, mas alguns estudos falam 3,17%. Então, como foi 22%, então foi clinicamente significativo. Agora no outro grupo, o grupo do controle, teve uma melhora também, né? Ele iniciou com 50%, um pouquinho pior, mas sem diferença estatística. E aí depois aumentou para 57%, 61% e 62%, que representa 24% de aumento, sendo clinicamente significativo e estatisticamente significativo. Tá? E no fim, não houve diferença entre nenhum dos dois grupos novamente. Tá? Agora, aqui é o mínimo, né, de 3,17%. E agora vamos para a próxima escala funcional, que é esse NAHS. Esse aqui é uma escala de quadril para quadril sem artrose. Então é Non-Arthritic Hip Score, tá bom? Ela vai de 0 a 80 e ela é para função específica do quadril também. E, novamente, quanto maior o valor, melhor para o paciente, tá? E o valor mínimo para ser considerado significativo do ponto de vista clínico é de 2%. Então, vamos ver o que aconteceu aqui. No primeiro grupo, né, os pacientes realmente tratados, né, com ondas radiais, realmente entre aspas, né, tratado com pelo menos 2,3 bar e 2 no pulso, começaram com 43,6, né, quase metade do máximo possível, e aí eles foram aumentando, aumentou aqui com 3 meses, ó, caiu um pouquinho com 6 meses, deu 49,9, o que significa um aumento de 17%. Então melhorou, tanto do ponto de vista clínico e estatístico. O segundo grupo, que foi a dose mínima de 1,4 bar e 500 pulsos, começou com 42,6, semelhante ao outro grupo. Aí melhorou para 50,3, 54,2, até chegar a 54,6, que teve uma melhora estatística e de 32%, que é melhora clínica. E aí vejam aqui, ó, que apesar de não ter diferença estatística numérica, teve uma grande diferença numérica aqui clínica, né? Mas como não teve a diferença estatística, aí a gente não consegue partir para esse tipo de avaliação da parte clínica, tá? Lembrando que o mínimo para ser de diferença para ser considerado clinicamente significativo são 2%. E os dois passaram bem longe aí dos 2%. E a outra escala funcional voltada para o quadril foi essa escala aqui de Oxford, tá? Que vai até 48 pontos, e ela também melhora conforme for maior a pontuação. E ela tem um detalhe: quando o paciente tem uma pontuação de 0 a 19, significa que tem uma artrose já avançada,
já indicativo para prótese, inclusive. Que essa escala foi feita mais para artrose, né? De 20 a 29, ó, 20 a 29, que isso aqui seria uma doença moderada. De 30 a 39, leve a moderada. E 40 a 48 já é uma função satisfatória. Então aqui ele começou com 25,1, que seria equivalente a uma artrose moderada. Então é uma qualidade funcional ruim até. E aí com o tratamento, com aquelas 2,3 bar de pressão mais 2.000 pulsos, 3 vezes por semana de ondas radiais, foi para 29,9. Então quase chegou lá na artrose leve a moderada, que seria 30, né? Quase chegou lá na artrose moderada, por bem pouquinho. E a diferença de porcentagem foi um aumento de 21%, tá bom? Nessa escala aqui, considera-se uma diferença de 3 a 5 pontos para ser significativo do ponto de vista clínico. Se a gente fizer as contas aqui, a diferença é 4,8. Então, se você for mais rígido, não teve diferença clínica, tá? Igual para a dor lá, a pior dor sentida. Já para o grupo com dose mínima de 1,4 bar e só 500 pulsos, começaram também, ó, igualzinho, 25,1, né? Uma dor já moderada. E aí aumentou 31,1, 34,1, mudou de categoria. Foi para a categoria de leve a moderada, enquanto o primeiro grupo a gente estava na suspeição, estava suspeito se melhorou mesmo. E a diferença aqui dá 9 pontos, tá? Que foi bem superior aos 5 pontos, então ela é clinicamente significativa e estatisticamente significativa, ao passo que essa só foi estatisticamente significativa. Então essa sim tem um resultado mais robusto, tá? E aumentou inclusive 39%. Então essa sim, apesar de não ter diferença estatística, eu diria, né, a minha interpretação é que melhorou a função sim. Né? Se a gente avaliar as outras, a gente vê também que o grupo submetido à menor dose teve uma melhora funcional melhor do ponto de vista clínico. Lembrando que são 5 pontos de diferença. Agora, vamos para as outras escalas. Outras escalas avaliadas foram todas essas aqui, ó. Pain Detect, que ela serve para avaliar a possibilidade de dor neuropática. A CSI, que é para avaliar a possibilidade de sensibilização central. Esse índice aqui de Oswestry, que serve para avaliar a disfunção. Todas elas tiveram diferença intragrupo, mas não teve diferença entre os grupos. Com relação à função global, essas escalas todas, EQ5L, 5L, Rose-Mosley, sinais vitais e a de IPAC, teve diferença no próprio grupo, mas não teve diferença entre os grupos. E essas aqui que ficaram em vermelhinho, não teve diferença nem dentro do próprio grupo. Então, nem com as ondas radiais com a dose de 2,3 bar ou com a dose baixa de 1,4 teve diferença, tá? Agora, tem também as escalas de saúde mental e qualidade do sono, que são essas aqui que foram avaliadas, essa de ansiedade e depressão, a PSQI, GAD-7, PHQ-4 e PHQ-9 que eles avaliaram também. Não teve diferença dentro do grupo, mas não teve diferença entre os grupos, ou seja, tratar de um jeito ou de outro não teve diferença, e essas que ficaram em vermelho, nem no grupo, próprio dentro do grupo, teve diferença, tá? Vamos voltar do telão, agora de frente para você. Vamos falar sobre os efeitos adversos que eles anotaram no estudo. Eles observaram que 3,4% dos pacientes submetidos às ondas radiais para tratar síndrome da dor trocantérica apresentaram algum efeito adverso, o que equivale a 2 pacientes em cada grupo, ou seja, foi bem equilibrado o resultado. E eles observaram que o efeito adverso foi somente uma equimose, que não atrapalhou o paciente em nada e nem fez com que ele desistisse do estudo. Nenhum paciente, além disso, apresentou parestesia, que é um medo que eles tinham, aumento de rigidez, eritema significativo na pele, e também não houve nenhum evento mais desagradável, como por exemplo uma ruptura tendínea. E aí agora eu vou fazer umas considerações em relação ao estudo. Tanto os pacientes que foram submetidos aos exercícios com ondas de choque em dose mínima, quanto os pacientes que foram submetidos à dose lá do protocolo pré-programado da empresa, obtiveram melhora da dor
da dor durante episódios de agudização, melhora da função específica do quadril e alguns itens da saúde mental. E esses resultados foram um segmento aí de médio prazo, 6 meses. É interessante notar que os pacientes fizeram exercícios com finalidade terapêutica antes de iniciar o estudo. E esses exercícios foram feitos por 3 meses e ainda assim eles se queixavam de dor. Então a gente tem alguns questionamentos aqui, né? Será que esses pacientes melhoraram por força do tempo? O tempo fez que o paciente melhorasse? Estava ruim e melhorei. Tem realmente algumas doenças, diversas, inclusive doenças musculoesqueléticas, que melhoram com o tempo. Eu já atendi várias, tendinopatia do manguito, fascite plantar, a própria dor trocantérica, tudo isso pode melhorar com o tempo. Mas no caso aqui, eles não melhoraram e tinham em média 4 anos de dor. E a mediana, ou seja, a maioria dos pacientes tinha 2 anos de dor, pelo menos. Então, não vai ser míseros 6 meses que vão proporcionar uma melhora significativa da dor e da função. É difícil de acreditar nisso, convenhamos. Outra questão é a seguinte: os exercícios previamente realizados foram eficientes? Não dá para saber, mas dá a impressão que não. Inclusive, eu acho que a equipe que estava avaliando antes foi a mesma que avaliou durante o estudo, deu essa impressão. Então, eu vou considerar que foram eficientes. E considerando que foram eficientes, é possível que a dose baixa de somente 1,4 bar e 500 pulsos seja eficaz também. Nós não sabemos como foi feita a sessão, ou seja, qual foi a rotina de tratamento, onde foram aplicadas as ondas, a ordem que foi feito o tratamento, por aí vai. Com isso não dá para identificar se houve alguma falha no tratamento em si ou se tem algum pulo do gato no tratamento que deixa ele tão eficiente que com 1,4 bar e 500 pulsos já é possível ter sucesso. Eu particularmente acho pouco provável ter sido muito eficiente, por experiência prática, é mais provável que a sessão de pelo menos 2,3 bar que eles fizeram, seguindo o protocolo lá pré-programado e 2.000 pulsos, ela sim que foi menos eficiente, não a dose mínima que foi muito eficiente, tá? Mas não dá para provar, só dá para especular, afinal eu não tenho nenhum estudo clínico nesse sentido. De todo modo, os resultados desse estudo demonstram que não basta você chegar lá, Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar um protocolo pré-programado, ou então só dar o start, iniciar lá o protocolo e aplicar no seu paciente com síndrome da dor trocantérica, que isso não vai ser suficiente, Afinal, a literatura demonstra quase 90% de bons resultados em 6 meses. E a nossa prática demonstra uma eficácia superior a 70%. A gente tem que lembrar que os pacientes com dor glútea são diferentes entre si. E existem diagnósticos diferenciais que podem interferir negativamente no resultado do seu tratamento. Por exemplo, uma dor discogênica, síndrome do piriforme e outros diagnósticos diferenciais que comentei inicialmente, Mas assim, vamos considerar, que o diagnóstico está perfeito, a conduta também foi bem indicada, ainda assim não adianta copiar e colar o protocolo pré-programado da empresa. Você precisa, de fato, fazer corretamente a rotina, Fazer uma rotina de tratamento com as ondas de choque bem feita, conhecer as técnicas para otimizar resultados, técnicas, por exemplo, para superar alguma dificuldade que você está tendo, para obter a melhora da dor do seu paciente. Para que com isso você aí sim atinja pelo menos aí 70% da eficácia no seu tratamento. De dores musculoesqueléticas, e aí no caso aqui, síndrome da dor trocantérica. E utilizando as ondas de choque, que no caso aqui foram as ondas radiais, poderia ser a focal, mas a gente está comentando aqui sobre as ondas radiais. Isso tudo são detalhes técnicos que você não vai encontrar nessas tabelinhas de protocolos pré-programados. Isso aí você precisa estudar e aprender e aplicar no seu paciente. Agora, com relação à função global e aqueles outros itens que eu demonstrei ali para vocês, da saúde mental e tudo mais, já era meio que esperado uma pouca diferença mesmo, no resultado do estudo. Porque esses itens eles vão ser impactados pela doença quando ela é mais grave e quando há comorbidades mais limitantes, Quando a doença não é tão grave assim, que pode ter sido o caso, não sabemos, porque eles colocaram isso num pool de amostra, isso já não é tão limitante, tá? Então
Então, vamos assim, o resumo da obra é o seguinte, né, de tudo que a gente falou aqui. O protocolo de 3 seções de ondas radiais, orientado pelo fabricante lá do equipamento, está lá pré-programado para tratar a síndrome da dor trocantérica, que consistia ali em 2.000 pulsos, 20 Hz e 2,2 bar, 3,3 bar, ou seja, seguindo a dor do paciente, a sensação do paciente, uma vez por semana. E esse protocolo, associado a exercícios domiciliares orientados pelo fisioterapeuta, que tinha como base esses exercícios alongamento, fortalecimento, mobilidade, propriocepção, não teve diferença com relação a um protocolo controle baseado numa dose mínima, que era de 500 pulsos, ou seja, 25% da dose recomendada, e 1,4 bar, ou seja, metade, mais ou menos, né, da pressão de saída atingida pelo protocolo recomendado. Também tinha frequência de 20 Hz, uma vez por semana e 3 sessões. Né? Esses parâmetros foram semelhantes. Associado também aos mesmos exercícios domiciliares. Nesse caso, foram avaliados itens, né, como a dor, no geral, dor máxima na crise aguda, a função específica do quadril, a função global e itens de saúde mental e qualidade do sono. Houve sim melhora fazendo os dois protocolos. Né? A melhora foi de pelo menos 30% da dor, mais de 20% da função, e isso tudo durou por 6 meses, mas não teve diferença entre os dois protocolos. Portanto, na síndrome da dor trocantérica, tanto faz se você fizer 3 sessões, uma vez por semana com 2,2 a 3,3 bar e 2.000 pulsos dentro de um protocolo pré-programado, quanto fazer essas mesmas sessões aí, só que com menos energia, menos pressão de saída de 1,4 bar e somente 500 pulsos, né, associado à fisioterapia. Inútil as ondas radiais feitas como foram, não deve ter sido, né, elas não devem ter sido inúteis, mas poderia ter sido melhor, porque a gente sabe que dá para atingir mais de 70% de eficácia. Então, a forma de aplicar as ondas de choque radiais nesse estudo poderia ter sido melhorada. Desse modo, concluímos, né, a segunda conclusão, que também não adianta copiar e colar protocolos pré-estabelecidos. Você terá sim algum resultado, mas dificilmente atingirá pelo menos 70% da eficácia. Fechou aí o assunto? Então aí, colegas ortopedistas de outras áreas, né, eu convido vocês a escreverem dúvidas, mandarem dúvidas para mim, escreverem seus comentários abaixo sobre esse vídeo. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais e nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais, um abraço.